João 20, verso 19 ao verso 23, está escrito assim: Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, estando trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, Jesus veio e se pôs no meio deles, dizendo: Que a paz esteja com vocês. E dizendo isso, lhes mostrou as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram ao ver o Senhor. E Jesus lhes disse outra vez: Que a paz esteja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. E havendo dito isso, soprou sobre eles e disse: Recebam o Espírito Santo. Se de alguns vocês perdoarem os pecados, são-lhes perdoados, mas se os retiverem, serão retidos. Amém. Existem algumas palavras-chave para a gente avaliar esse texto. E, no meu entendimento, começaria ali, versículo 19. Mas eu vou apenas passar por elas para poder te ajudar a ter um panorama melhor dessa passagem. Então, os discípulos estão com as portas trancadas dentro de casa. Se você ver, está escrito ali no verso 19. Caiu a tarde, era domingo, primeiro dia. As portas trancadas, tudo fechado. Eles se trancaram. Primeiro dia é o dia da ressurreição. Jesus ressuscita pela manhã, mas ao fim do dia, quando é de noite, eles trancados não ainda encontraram Jesus, a não ser a Maria Madalena. O que acontece é que eles estão trancados e o texto fala que eles estão com medo. Os discípulos estão com medo dos judeus, porque eles acabaram de ver o que os judeus fizeram com Jesus 2 dias atrás. Então eles se trancam dentro de casa e com as portas trancadas, e João faz questão de deixar esse detalhe para nós. As portas estavam trancadas e Jesus entrou dentro da casa com as portas trancadas. Não acho que foi como o Papai Noel, pela chaminé. Mas ele pode ter teletransportado, atravessou a parede, ou miraculosamente, como Pedro em Atos, as portas se destrancaram para ele poder entrar, como Pedro que estava preso. O texto não deixa para nós exatamente como que foi que Jesus entrou, mas deixa claro que a porta estava trancada e deixa a gente entender que Jesus entrou dentro de uma casa em que a porta estava trancada. Jesus aparece, então a primeira palavra aqui chave para nós seria medo. A segunda palavra-chave, no verso 19, seria paz, que é a saudação que Jesus faz. Shalom, que a paz esteja com vocês, e depois ele vai repetir essa saudação. Logo em seguida, Jesus mostra as mãos e o lado. O Evangelho de Lucas fala que ele mostrou também os pés. E então, o texto fala que os discípulos, ao verem as feridas de Jesus cicatrizadas, eles se alegraram, porque daí tiveram certeza, é Jesus mesmo, esse aqui é Jesus. Olha as mãos, olha os pés, olha o lado. Jesus mais uma vez fala: paz esteja com vocês. E então, ele faz aquilo que no Evangelho de João é a grande comissão. Cada evangelho descreve a grande comissão de uma maneira diferente. E no Evangelho de João, essa aqui é a grande comissão. Assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. A outra palavra-chave é envio. E ao dizer que enviava os discípulos, ele sopra e fala: recebam o Espírito Santo. Se de alguns vocês perdoarem os pecados, serão perdoados, mas se os retiverem, serão retidos. Então, uma explicação básica dessa passagem que a gente acabou de ler e que a gente vai explanar nessa manhã, em que nós vamos falar sobre qual é a missão da igreja. E antes da gente entrar no texto, objetivamente, eu quero explicar essa expressão. O tema da nossa série, até o Carnaval, onde a gente inicia então a Quaresma, é Igreja Apostólica e a Missão de Deus. A Igreja Apostólica e a Missão de Deus. Qual que é o significado da palavra apóstolo, para a gente começar a falar sobre isso? Então, de maneira bem básica, bem resumida, a palavra apóstolo significa enviado, mas geralmente é usado para essa expressão um pouco maior. Alguém é enviado com ordens, uma pessoa que foi enviada com direção. Essa pessoa está encarregada, ela tem um encargo. Ela está sendo mandada para fazer alguma coisa, para cumprir determinadas ordens que lhe foram dadas. Então, geralmente, o apóstolo era alguém no Império Romano que servia um pouco parecido
não era exatamente um general, não era exatamente alguém que tinha apenas um poder militar, mas o apóstolo no Império Romano já existia, e o significado de apóstolo era alguém que, recebendo incumbência de autoridades superiores, era enviado para uma cidade, uma região, e lá ele se estabeleceria e ele então disseminaria toda a cultura romana. Então ele teria essa função. E a gente sabe onde o Império Romano ia passando, ele ia se misturando no meio da cultura. Então começava a instituir adoração a César, começava a modificar os costumes daqueles povos que foram conquistados para enfraquecer a força do povo, para enfraquecer a vontade daquela civilização para que pudessem ser dominados. Então, o apóstolo geralmente era alguém enviado pelo Estado, pelo Império Romano, para fazer esse serviço. Ele ia para lá e ele começava a disseminar toda a cultura, ele recebia ordens específicas. Jesus usa essa palavra para os discípulos dele, e essa palavra, com o tempo, ela foi traduzida para o latim como missionário. Então, quando a gente fala de missionário, você fala, poxa, mas não está na Bíblia, missionário. Não está na Bíblia essa palavra, porque essa palavra é de origem latina, latim. E latim, até onde eu sei, é só o que está escrito na cruz em cima de Jesus. Este é o rei dos judeus, né? Na verdade, este é o rei dos judeus, o que os judeus queriam que tivesse escrito. Ele diz, eu sou o rei dos judeus, mas o que estava escrito mesmo era rei dos judeus. Então, essa palavra apóstolo, que é enviado com ordens, é a palavra que vai aparecer muitas vezes no Novo Testamento. Muitas vezes. E já eu vou abrir com vocês no texto de Lucas 10 para a gente ver algumas marcas dentro do próprio Evangelho que um apóstolo tinha, porque daí a gente precisa ter essa noção do que é um apóstolo, segundo o Novo Testamento, para a gente entender o que é uma igreja apostólica. O que é uma igreja apostólica? Ok. Um teólogo chamado Wayne Grudem, ele é um cara cabeção, bem respeitado, tem teologia, a maior teologia sistemática mais vendida do mundo é dele. Ele tem um livro que eu estou lendo, estou estudando, sem pressa, em que é uma exposição de 1 Coríntios 12, sobre o dom de profecia, 12 e 14. E ele vai expondo, ele vai lá, as palavras gregas e etc, etc. E o Wayne Grudem diz o seguinte, que Jesus poderia ter usado para os discípulos dele a palavra profeta. Porque o que eles fariam e representariam seria equivalente aos profetas do Antigo Testamento. Entendeu? Sim. Jesus poderia ter chamado os discípulos de profetas, porque eles realizariam um serviço muito similar aos dos profetas do Antigo Testamento. Eles tinham uma mensagem para proclamar, e essa mensagem que eles tinham para proclamar era uma mensagem urgente para aquele momento específico, para aquele povo. Eles tinham um compromisso radical com as Escrituras, e eles tinham da parte de Deus poder, um revestimento de poder sobrenatural para realizar milagres, sinais, maravilhas. E isso a gente vê na vida de todos os profetas do Antigo Testamento. Alguns deles, talvez a gente não tenha descrição detalhada de milagres extraordinários que eles realizaram, mas a própria vida deles foi uma vida dramática, pela mensagem poderosa que eles carregavam. Por exemplo, Jonas. A gente vê todo o drama da história de Jonas. Jonas é um profeta, ele tenta fugir de Deus, vem uma tempestade, o barco vai quase afundar, começa a jogar tudo para fora do barco, daí ele está lá dormindo. Aí no meio da tempestade, o barco quase afundando, ele falou assim, o que está acontecendo? Ele falou assim, não, estão clamando aí porque está vindo uma tempestade, cada um está orando ao seu Deus para fazer alguma coisa, ora para o seu também, Jonas. Aí o Jonas disse, preciso confessar, a culpa é minha mesmo, sou eu. E daí eles perguntam, o que a gente faz? Não, joga eu no mar, que daí vocês vão sobreviver. Gente, tem muito simbolismo em tudo isso, né? Porque Jesus fala que ele... Eu estou saindo da pregação, o Espírito Santo me ajuda. Porque Jesus fala que ele vai dar o sinal de Jonas, quando pedirem, alguns fariseus pedem um sinal para ele. Ele fala, não vou fazer milagre nenhum, sinal é
referente a milagre. Ele falou, não vou fazer milagre nenhum, o único milagre que vocês vão ter é o sinal de Jonas. E depois é explicado que ele fica no coração da terra por 3 dias, porque Jonas, quando é lançado ao mar, ele vai para o fundo do mar por 3 dias e depois ele volta para a superfície. Então Jesus fala, eu vou ficar 3 dias no coração do mar. E por meio desse lançar Jonas no fundo do mar, que simboliza a morte, né? Porque, me joga no mar, assim, o que quer dizer aquilo? Vou morrer. Por meio desse jogar-se ao mar, esse ser lançado à morte, toda a tripulação é salva. Parece alguma coisa com o que você conhece? Um morre e os outros vivem. Jesus. O Espírito Santo quer que eu fale de Jonas agora, então eu falei já. Se você está fugindo do Senhor, arrependa-se e volte neste momento. Amém. Mas tudo isso é sobrenatural. Depois ele vai e prega bem miseravelmente, porque a cidade de Nínive levaria uns 3 dias para você percorrer inteiro. Ele vai andando num dia inteiro, fala, Deus vai matar todo mundo, vai vir juízo, vocês estão tudo pecador. Ele nem prega arrependimento, ele nem fala assim, se vocês se arrependerem, pode ter uma chance. Não. É uma pregação que está até fora de moda hoje. Vocês vão perecer. Todo mundo se converte, todo mundo põe pano de saco, até os animais. E Jonas fica bravo com Deus, porque o povo se converteu. Aí Jonas senta lá na praia e fala assim, vou morrer, estou cansado. Esse sol está doendo a minha cabeça, eu não quero mais nem viver. Aí Deus faz nascer, de repente, uma planta que vira uma sombra para ele. Aí Jonas, olha que bonito. Daí Deus manda um verme que mata a planta repentinamente. Morre a planta. Ele, poxa vida, Deus. É um livro de comédia. O estilo literário de Jonas é comédia. Mas é tudo sobrenatural, porque assim são a vida dos profetas. E a vida dos apóstolos é a mesma coisa. No entanto, o N. Gruden diz para nós o seguinte, um estudioso, não sou eu que inventei. Ele fala assim, o único motivo pelo qual Jesus não chamaria esses discípulos de profetas é porque todo o povo de Deus poderia ser chamado de profeta. Qualquer crente poderia ser chamado de profeta. Então, seria um pouco redundante chamar os caras de profetas quando todo mundo na nova aliança é profeta. Quando todos os discípulos são profetas. O que significa isso, essa afirmação de que todos os discípulos são profetas? É que a expectativa da nova aliança é que o Espírito Santo seria derramado sobre todo o povo que cresce no Senhor Jesus. E esse Espírito derramado seria o Espírito que fizesse com que a igreja se tornasse uma comunidade profética, onde todo mundo ouve a voz do Espírito, fala por ímpeto do Espírito, por inspiração do Espírito, e que pode fazer as coisas que os profetas faziam. Só que esses discípulos aqui, que são chamados de apóstolos, eles tinham algumas coisinhas diferentes. Como, por exemplo, eles foram escolhidos para ver Jesus, para andar com Jesus. Depois a gente vai ver um texto, Pedro fala em Atos 10. E depois da ressurreição, Jesus aparece para esses apóstolos. E esses apóstolos comem e bebem com Jesus. E esses apóstolos foram escolhidos para ser aqueles que também vão julgar as 12 tribos de Israel. O que eu não sei como é que vai funcionar, mas Jesus diz que eles vão julgar as 12 tribos de Israel, vão sentar em 12 tronos. Nós não vamos fazer isso. A igreja toda pode profetizar, mas a igreja não vai sentar no trono para julgar as 12 tribos de Israel. Pelo menos é assim que eu entendo o que Jesus está falando lá. Esses 12 têm um lugar diferente no coração de Deus. Poxa, Deus, queria ter nascido lá então. Não nasceu, é Deus que escolhe, fica tranquilo. Você ainda pode ir para o céu. Vamos olhar em Lucas 10 um pouco para algumas características desses apóstolos. Isso com base nesse envio que Jesus faz, nessa convocação e nesse envio. Lucas capítulo 10, versículo 1. Depois disso, o Senhor escolheu outros 70 e os enviou de 2 em 2. A palavra enviou aqui é de apóstolo, enviados. Então Jesus escolheu e enviou de 2 em 2. Para quê? Para que fossem adiante dele a cada cidade e lugar onde ele haveria de passar.
Se a gente prestar atenção, os apóstolos eles têm uma função parecida com João Batista. Porque João Batista é precursor. Ele vai um pouco antes de Jesus, ele sempre chega um pouco antes de Jesus. Ele vem antes de Jesus para pregar arrependimento e falar que Jesus está chegando. Ele vem antes de Jesus para poder batizar as pessoas e diz que Jesus vai vir batizar com o Espírito. Quando Jesus chega, a Escritura deixa muito claro para nós. Os evangelhos falam que Jesus pega o ministério de João Batista e dá continuidade. Porque quando o evangelho de Marcos descreve qual é o conteúdo da mensagem da pregação de Jesus, é a mesma mensagem de João Batista. Arrependam-se e creiam porque o reino está próximo. João Batista pregava isso. Jesus vem e ele começa a pregar a mesma coisa. Então o apóstolo, uma marca do apóstolo que a gente vê aqui nesse texto de Lucas 10, é que os apóstolos vão na frente de Jesus para os lugares onde Jesus vai. Jesus decidiu ir para alguns lugares, e daí ele fala: apóstolos, eu envio vocês antes de mim. E aí eles começam a anunciar Cristo e preparar o coração das pessoas para a chegada de Jesus. Então você vê isso acontecendo entre os 70, você vê isso também em Mateus 10, essa passagem é muito parecida com a de Mateus 10, onde, sendo eles enviados de 2 em 2, era para eles curarem os enfermos, anunciarem que o reino estava próximo e tal. Eles vão, e quando eles voltam, eles começam a trazer relatório dos milagres, das conversões, dos demônios sendo expelidos, das pessoas se convertendo. Então eles vão um pouco antes de Jesus e anunciam Jesus. Eles vão à frente de Jesus fazendo o anúncio da chegada dele. A gente sabe que João Batista fez isso e a gente sabe também que a igreja hoje tem esse papel apostólico. Por quê? Porque o Senhor Jesus voltará em grande poder e glória nos céus. E o papel da igreja é ir adiante de Jesus, anunciando que ele está vindo. Por isso que mesmo a gente não fazendo parte da primeira geração da igreja, o que pode ser chamado de igreja apostólica por causa do tempo histórico, a igreja apostólica ou igreja primitiva, nós podemos ser chamados hoje de igreja apostólica. Primeiro motivo é esse, porque a nossa missão como igreja é anunciar que Cristo está vindo logo atrás de nós. Amém. Versículo de número 2. E lhes disse: a seara é grande, os trabalhadores são poucos, por isso peço ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Vão, eis que eu os envio como cordeiros no meio de lobos. Segunda marca dos apóstolos é que eles são sofredores. Quando Paulo vai defender o apostolado dele em Coríntios, ele começa a descrever uma lista de sofrimento, de naufrágio, de chibatada, de fome, de espancamento, e ele fala: eu carrego no meu corpo as marcas de Cristo. Em Filipenses ele fala: eu oro para que eu possa completar os sofrimentos de Cristo na minha vida. Os apóstolos são pessoas que sofrem por causa do nome de Jesus. Então a gente pode dizer que uma igreja apostólica é uma igreja que vai adiante, anunciando a vinda de Jesus. É uma igreja que está disposta a sofrer por causa do nome de Jesus. E você vai ver isso em Atos. A alegria de Pedro, de Pedro e João, porque foram considerados dignos de sofrerem afrontas por causa do nome de Cristo. O coração deles está transbordando. Olha só, fomos maltratados, olha só, nós fomos chibatados, olha só, nós fomos presos por causa de Jesus, uhul, está dando certo. O apóstolo tem esse desejo, ele não se importa o quanto vai custar. Ele é consumido pela mensagem, ele é consumido pela revelação de Jesus. Ele vai como cordeiro no meio de lobos. Ele sabe que os lugares onde ele entra e as pessoas com quem ele fala são maiores do que ele. E que ele só pode falar por causa do Espírito de Cristo, que neles habita. E eu vou caminhar para o versículo 16, porque o texto que eu vou pregar não é esse. Quem ouve vocês, ouve a mim, e quem rejeita vocês, é a mim que rejeita.
Quem, porém, me rejeita está rejeitando aquele que me enviou. Os apóstolos são aqueles que, carregando a mensagem do Senhor, representam o próprio Jesus. E que, sendo fiéis na anunciação do Evangelho, quando eles são rejeitados, aquele que enviou eles é que está sendo rejeitado, é o próprio Jesus. Eles são representantes de Cristo, embaixadores do reino. Pode aumentar um pouquinho o ar, por favor? Quer dizer, ficar um pouquinho mais frio. Tendo falado um pouco sobre os apóstolos e essas qualidades deles, eu preciso dizer que não tem como o Senhor não desejar que toda a igreja seja apostólica. Porque o Senhor quer que a igreja proclame. O desejo do coração do Senhor Jesus é que a sua igreja, os seus discípulos, o seu povo, anunciem a sua vinda. E anunciem a qualquer custo, mesmo que seja o custo da sua própria vida. Não sei se você sabe disso, mas todos os apóstolos, com exceção de Judas, foram martirizados. Eles estavam dispostos a sofrer por causa do nome do Senhor. Historicamente, é dito que o apóstolo Pedro foi ser crucificado, que Jesus prediz isso no Evangelho de João, capítulo 21, e ele diz assim: quando você ficar velho, estenderá as suas mãos e levarão você, te cingirão e levarão para você para um lugar que você não quer. Estender a mão é uma expressão para referenciar um tipo de morte por crucificação. Então Jesus está profetizando para Pedro: Pedro, você me negou agora, cuide das minhas ovelhas, mas um dia você vai estender a mão e vão pregar um prego na sua mão, igual fizeram na minha. Historicamente é dito que quando isso foi acontecer com Pedro, e chegou na hora, ele falou assim: não, eu não mereço morrer do mesmo jeito que o meu Senhor. Eu não sou digno. Faz assim, põe a cruz de ponta cabeça, pode ser? E daí Pedro morre crucificado de ponta cabeça. Essa é a igreja apostólica. Mais. Se em certo sentido toda a igreja de Jesus é apostólica, em certo sentido há apóstolos que o Senhor levanta para abrirem caminho em lugares onde o evangelho ainda não chegou. E a gente comumente chama eles de missionários. Às vezes eles só têm o cargo e eles não são missionários mesmo, eles não são apóstolos. Eles não recebem de Deus essa graça para ir abrindo o caminho e ir lá desbravando uma mata fechada onde ninguém crê, porque é isso que os apóstolos fazem por onde eles vão passando. Eles têm um pouco de papel de evangelista, mas eles não são só evangelistas. Eles também estabelecem doutrina, eles estruturam a igreja. O apóstolo acaba tendo um compêndio de qualidades. Ele tem de tudo um pouco. Mas mesmo a gente entendendo que não é todo mundo na igreja que tem essa vocação de ser um apóstolo, que vai ser enviado para um outro lugar, a gente precisa compreender que o caráter da igreja precisa ser apostólico, que ela ainda está comprometida com a doutrina dos apóstolos, esse ethos, essa disposição dos apóstolos, esse poder apostólico de anunciação acompanhado por sinais e maravilhas. E eu quero, nesse texto que a gente vai caminhar nessa manhã, te ajudar a perceber algumas marcas dessa igreja apostólica, porque eu creio que o Senhor quer que a gente seja essa igreja apostólica. Ok, vamos voltar então para João 20. Já expliquei um pouco o que é apóstolo. Eu quero voltar para João 20. O texto de João 20 fala que os discípulos estão trancados, é domingo à noite, Jesus atravessa a parede e Jesus chegou, pode começar o pequeno grupo. Tem um comentarista que diz que por causa dessa aparição, a igreja primitiva desenvolveu uma prática nos seus primeiros anos, que ela se reunia todo domingo à noite para clamar Maranata, a manifestação da presença de Jesus, porque Jesus se manifestou para eles, era domingo à noite. Então eles se reuniam, a igreja primitiva, e começavam a se reunir e falavam assim: Maranata, que significa em aramaico, vem Senhor. Eles começavam a pedir para Jesus se manifestar igual Jesus fez da primeira vez. Eu queria que você entendesse comigo que quando Jesus aparece para os apóstolos, o coração e as coisas estão um pouco diferentes. Primeiro, o apóstolo João tem um objetivo muito claro e ele é todo simbólico em todo o evangelho. Quando ele fala é o primeiro dia da semana, o apóstolo João está querendo trazer uma base aqui de teologia para nós, que é
a nova criação começou. É o primeiro dia da nova criação. Jesus ressuscitou. Ele é o primogênito da ressurreição entre os mortos. Então, é o primeiro dia da semana. A nova criação está sendo inaugurada. Começou já os novos céus e a nova terra. Começou já, o reino de Deus chegou. E ele chega e declara: Shalom, paz seja com vocês. E a palavra Shalom significa, já dentre tantas coisas, pode significar paz, mas ela significa também restauração. Então pensa que Jesus, logo depois da crucificação, depois desse trauma que os discípulos passam, ele aparece no meio dos discípulos, no primeiro dia da semana, no primeiro dia da nova criação, no primeiro dia que o reino de Deus foi inaugurado, e ele diz: sejam restauradas todas as coisas. Paz seja com vocês. Jesus tem alguma coisa em mente um pouco diferente, talvez, do que a gente perceba. Porque no versículo 17, ele vira e fala assim: avise os meus irmãos. E ele fala: o pai deles. Quando Jesus ressuscita, ele chama os discípulos de irmãos e ele chama Deus de pai deles. Tudo mudou, a nova aliança começou, o reino de Deus chegou, novos céus e nova terra já começaram a ser restaurados, e Jesus aparece nesse primeiro dia como o rei desse novo tempo, dessa nova era, chama os discípulos de irmãos, chama Deus de pai deles e fala: restauração seja com vocês. E aí Jesus fala assim: agora eu envio vocês para o mundo assim como o Pai me enviou. Como é que o Pai enviou Jesus? Jesus estava na glória, na mansão celestial, ele se esvazia e ele assume um corpo humano, ele encarna. E agora Jesus está dizendo: vocês, agora, nesse dia de hoje, são cidadãos do reino de Deus. Nesse dia de hoje, vocês pertencem à Nova Jerusalém. Nesse dia de hoje, a pátria de vocês é o céu. Nesse dia de hoje, vocês pertencem à nova criação. Vocês não são mais desse mundo. O reino já começou. Tudo se faz novo a partir de agora. Mas, mesmo sem fazer parte desse mundo, assim como o Pai me enviou, eu envio vocês. Então, mesmo que o lugar de vocês já esteja garantido na Nova Jerusalém, mesmo que o lugar de vocês no reino de Deus já esteja pronto, eu vou fazer com vocês aquilo que o Pai fez comigo. E eu saí da glória, eu deixei o meu lar para poder vir aqui, encarnei para poder salvar o perdido. Vocês não precisam ser salvos mais. E é por isso que eu estou enviando vocês. Assim como o Pai me enviou, eu envio vocês. Vocês são cidadãos do reino, mas agora vocês vão ter que ir dentro do mundo. Assim como o Pai me enviou no mundo, eu envio vocês ao mundo. Agora vocês vão ao mundo, não porque vocês precisam ser salvos, mas porque os outros precisam ser salvos. E vocês vão fazer aquilo que eu fiz. Os discípulos agora, irmãos, eles têm uma missão, eles têm um apostolado, um envio, assim como Jesus. Hebreus 3:1 fala que Jesus é o nosso apóstolo. Por quê? Porque ele foi enviado do Pai. A missão era do Pai. O Pai falou: eu quero salvar, eu quero restaurar, e não destruir e começar de novo. Jesus, vai. Jesus é um apóstolo, ele é enviado. Aí Jesus vira para os discípulos falando: eu tenho a missão do meu Pai comigo. O que o Pai está fazendo, eu estou fazendo. E agora, eu vou fazer o seguinte: eu vou repartir essa missão que eu tenho junto com vocês. Agora vocês vão. Vão. Anunciem. Curem enfermos. Amem. Essa missão ela vai sendo compartilhada do Pai para o Filho, do Filho para os discípulos no poder do Espírito. Essa missão é a missão de Deus. É a missão do Pai, do Filho e do Espírito Santo. As 3 pessoas da Trindade estão envolvidas nessa missão. E essa missão é para um povo que entende que não pertence a esse mundo. Jesus não pertencia ao mundo, ele estava aqui em missão. Nós não pertencemos a esse mundo, nós estamos aqui enviados. Depois de já tendo nascido de novo, alcançado a salvação pela graça, mediante a fé, eu quero que você entenda que você não morreu ainda só porque Jesus repartiu a missão dele com você. E a sua vida não presta se não for para cumprir a missão de Deus. Atos 20:24, o apóstolo fala assim: porque em nada considero a minha vida preciosa, se não for para cumprir o ministério de anunciar o evangelho de Jesus. Irmãos, isso serve para nós. Nossa vida não
presta para nada se não for para cumprir o ministério de anunciar o evangelho. Porque isso aqui não é o nosso lar. Não é aqui que a gente vai encontrar conforto e consolo. As promessas de autorrealização são promessas de ídolos para te prender aqui. Gálatas 1 fala que o Senhor Jesus veio para nos desarraigar desse mundo perverso. Então, aqui não é o lugar para a gente ser consolado com as bênçãos daqui. A gente devia ficar mais assim, familiarizado com problemas, com tretas, com dificuldades. Porque ser apostólico significa ser íntimo do sofrimento. Porque existe um tipo de sofrimento que é causado por mim mesmo, né? Eu faço mal a mim mesmo, quando eu peco, quando eu me afasto do Senhor. Mas existe um sofrimento que é causado por outros. E a igreja apostólica, ela é formada por homens e mulheres que foram feridos. Essa é a primeira marca da igreja apostólica. Uma comunidade de discípulos que estão na missão de Deus. É uma comunidade de pessoas que estão sendo feridas. Feridas pela obediência ao Senhor. Feridas pelas duras consequências de permanecer na vontade de Deus. Feridas por dizer sim quando todo mundo da sua família diz não. Feridas por dizer sim quando todo mundo do seu trabalho diz não. Feridos até dentro da própria comunidade, porque alguns não querem dizer sim e você está dizendo sim e você sofre com isso. Mas é um sofrimento que não é causado por causa do seu próprio pecado. É um sofrimento causado pela sua obediência, causado pela sua permanência. Você está permanecendo nas palavras do Senhor, as palavras do Senhor estão permanecendo em você e você é ferido. Mas fica tranquilo, porque é para isso que o Espírito Santo foi enviado. Para ser o consolador, que nos consola na nossa dor. E o motivo pelo qual muitos crentes não conhecem o Espírito Santo é porque eles não sofrem ao obedecer a Jesus. E o Espírito de Deus não vai consolar quem não sofre por obediência. Então você não vai conhecer o Espírito Santo mesmo. Isso é coisa de místico. Isso é coisa de quem obedece. Porque os discípulos foram espancados e saíram felizinhos. Isso só pode ser o Espírito Santo. Não, os caras vão presos aí por causa de briga em bar. Quem que fica de boa sofrendo? Levando um tapa, levando um soco, levando isso, aquilo, sendo apedrejado. Quem que levanta e fala assim, ai que maravilha. Você levanta e fala assim, eu vou matar esse cara. Eu vou contratar, eu vou chamar meus amigos da Boca lá e nós vamos lá. Vou chamar meus amigos tudo do Lisímaco, que estudaram comigo no Lisímaco Ferreira da Costa. Todos os amigos do Eliezer. Pazelo, Anuar, vou chamar todos os moleques lá. Tudo preso. É só não falar o sobrenome, tá tudo certo. Pode ir para a internet. Então, irmãos, deixa eu dizer uma coisa. Tudo que o diabo quer é que você pare de carregar a cruz, porque começou a doer o seu ombro. Ai. Começa a carregar a cruz. Ai. Esfolou a pelinha aqui. Ai, tá pesada a cruz. Ai, deixa aqui. O diabo quer que você pare de carregar a cruz porque doeu. Mas a missão de Deus dói na gente. E os discípulos são pessoas feridas. Por que os discípulos estavam trancados dentro de casa, gente? Por quê? Medo. E eles estavam com medo por quê, irmãos? Você já parou para pensar o que os discípulos passaram? Eles foram vítimas de abuso de autoridade. Eles foram vítimas de abuso de poder. Imagina você estar lá, tranquilão, fazendo as coisas, aí pegam o seu melhor amigo, espancam o seu melhor amigo, humilham o seu melhor amigo e matam ele na sua frente. Como você acha que esses discípulos ficaram? Você acha que eles dormiram de quinta para sexta, de sexta para sábado, de sábado para domingo? Você acha que esses discípulos dormiram? Existe um termo hoje, que na época não tinha, chamado transtorno do estresse pós-traumático. Em português, né?
TEPT. Transtorno do estresse pós-traumático. Tem outro nome? TEPT. Pronto. Eu pedi a ajuda do Dr. Drauzio Varela e ele me ajudou. Ele me respondeu. Ele disse: Arthur, fico muito contente com a sua solicitação. Espero abençoar a Igreja de Cristo. ATT, Drauzio Varela. O transtorno do estresse pós-traumático é um distúrbio de ansiedade caracterizado por um conjunto de sinais e sintomas físicos, psíquicos e emocionais, em decorrência de o portador ter sido vítima ou testemunha de atos violentos ou de situações traumáticas, que em geral representam ameaça à sua vida ou à vida de terceiros. Quando se recorda do fato, a pessoa que tem o TEPT revive o episódio, como se estivesse ocorrendo naquele momento, com a mesma sensação de dor física e sofrimento que o agente estressor provocou. Essa recordação, conhecida como revivescência, desencadeia alterações neurofisiológicas e mentais. Você está imaginando o Drauzio Varela falando, mexendo a cabeça assim? Aproximadamente entre 15% e 20% das pessoas que de alguma forma estiveram envolvidas em casos de violência urbana, agressão física, abuso sexual, terrorismo, tortura, assalto, sequestro, acidentes, guerra, catástrofes naturais ou provocadas, desenvolve esse tipo de transtorno. No entanto, a maioria só procura ajuda 2 anos depois das primeiras crises. Então, sintomas, eles costumam ser agrupados em 3 categorias. Primeiro, reexperiência traumática. São pensamentos recorrentes e intrusivos que remetem à lembrança do trauma. Flashbacks, pesadelos. Você fica lembrando o tempo inteiro daquilo. Toda hora você fica pensando naquela lança que atravessou o lado do seu melhor amigo. Toda hora você fica pensando naquele prego que atravessou a mão dele e o sangue voou. Toda hora você fica pensando naquela chibatada que ele levou nas costas, no sangue, na roupa dele sendo rasgada, que ele fica voltando na sua cabeça. A gente chora na ceia. Os discípulos não tinham essa sensação, ai que bonito, Jesus. Não era isso que eles sentiram. Eles estavam trancados. Ninguém sai de um culto ouvindo falar a descrição da crucificação de Jesus e diz assim, eu vou me trancar dentro de casa agora. Segundo sintoma, esquiva e isolamento social. A pessoa foge de situações, contatos e atividades que possam reavivar as lembranças dolorosas do trauma. Os discípulos estavam o quê? Isolados. Não quero ver ninguém. Não quero encontrar ninguém. Terceiro sintoma, hiperexcitabilidade psíquica e psicomotora. Que daí não é na mente, necessariamente, não é o isolamento, mas é taquicardia, sudorese, começa a suar, tontura, dor de cabeça, distúrbio de sono, dificuldade de concentração, irritabilidade e hipervigilância. Toda hora alguém está querendo. Já conversou com os caras do BOPE? Já viu esses caras? Descendo do carro, eles ficam assim, ó. Tem uns caras da polícia que é assim, os caras estão assim, meu, esse cara já fez, esse cara já viu. A mente dele está em vigilância o tempo inteiro. Então, você imagina como os discípulos estavam e como Jesus fala assim, essa aqui é a igreja apostólica. É esses caras aqui que eu vou enviar para a missão, esses caras que estão trancados dentro de casa, que estão com medo dos judeus, é eles que vão mudar o mundo, uhul! São os discípulos que sofreram um trauma que a fé em Jesus não os privou. Você está entendendo isso? Por quê? Porque o Evangelho de Jesus, ele valoriza tanto o sofrimento como a alegria. O Evangelho de Jesus traz para nós experiência de alegria completa, nas palavras de João, de uma alegria extravagante. A gente experimenta coisas assim que são indescritíveis. Aquele negócio que você experimentou com Jesus, você falou para ele de alguém, essa pessoa se converteu. Ou você estava na palavra e de repente aquele texto pulou. Ou você estava naquele culto e aquele louvor mudou você. Você ficou perdoado. É intensamente alegre, cheio de júbilo, cheio de glória. Mas o Evangelho de Jesus também ensina a gente a lidar com o sofrimento. Ele traz sofrimento, na verdade. Inclusive, é isso que acontece. Ele fala, eu vim trazer espada.
Alguns pais vão odiar os seus filhos e tentar matá-lo. Alguns filhos vão tentar matar os pais. Marido e mulher vão se separar. Tudo isso por causa do meu nome. Tudo isso por causa do meu evangelho. E quem deixar casa, carro, pai, mãe, esposa, terreno, campo, qualquer coisa por causa do meu nome e do evangelho, vai receber 100 vezes mais já e no mundo por vir. Por quê? Por que Jesus faz esse tipo de promessa? Porque o evangelho traz consigo uma exigência de renúncia. Então os discípulos estão trancados, traumatizados por causa de uma experiência cruel que a fé em Jesus não os livrou de passar. Alguém pode se identificar? Não precisa levantar a mão, mas se quiser. Então eu quero dizer para você, meu irmão, nessa manhã, que você é enviado sim. Mesmo com o seu trauma, mesmo com a sua dor, mesmo com o seu medo, mesmo com a sua tendência de se isolar de todas as pessoas. Amém, igreja? Não, mas eu não sou extrovertido. E daí? Onde é que está esse versículo que tem que ser extrovertido? Eu não sou extrovertido, eu não sei evangelizar. Não, olha os apóstolos aqui. Os caras trancados. E daí eu vou dar um spoiler ainda do domingo que vem. Depois desse texto, os caras continuam se trancando. E Jesus vai aparecer de novo. Então deixa eu falar para você. Você já teve um monte de experiência com Deus que você achou que ia mudar a sua vida e não mudou nada, pelo menos do seu ponto de vista. Os discípulos eram a mesma coisa. Isso não desqualifica você como um enviado para anunciar as boas novas, para anunciar o evangelho. Isso não desqualifica a gente como igreja apostólica. Henry Nouwen, um padre que faleceu alguns anos atrás, ele escreve assim, que existia uma lenda num livro, aquele livro que você me deu, que eu tinha perdido o meu, Sofrimento que Cura. Na verdade, o título é muito ruim de traduzir, que é Wounded Healer, ou seja, o ferido curador. Uma pessoa ferida que é curadora de outras pessoas. E no livro ele fala que o Talmud, centenas de anos atrás, ele sugeria que o Messias seria uma pessoa, o Messias esperado de Israel seria uma pessoa que estaria lá nas portas da cidade, da entrada da cidade, cuidando dos leprosos, dos feridos e trocando, enfaixando e tirando as faixas deles. O Talmud falava isso. E o Henry Nouwen diz o seguinte: o Messias não precisaria perder tempo em preparar-se para a missão. Ele estaria sempre pronto para ajudar, pois tinha experiência em cuidar das suas próprias feridas. Porque ele estava cuidando das feridas dele. Então, quando chegava alguém ferido, ele sabia como é que desata matá-la, como é que passa um remédio, porque ele cuida das dele mesmo. Jesus transformou o seu corpo ferido em caminho para a cura, libertação e nova vida. Pelas suas feridas nós somos sarados. Quem proclama libertação é convidado não só a cuidar dos próprios ferimentos, mas também a fazer dos seus ferimentos uma fonte maior do poder da cura. Irmãos, a missão é para nós que estamos feridos mesmo. Não fique esperando você ficar 1000 graus, 100%. Não, você não vai fazer nunca. Porque o seu corpo só vai ser glorificado e você vai parar de ter ferida quando Cristo voltar em poder e glória. Daí a missão já acabou e você já foi infiel. Você enterrou o talento a vida inteira. Não, porque eu não estou pronto, eu não estava pronto. Talvez você não está pronto para plantar uma igreja, mas você está pronto para testemunhar para alguém, para servir alguém, para ouvir alguém, para cuidar de alguém, para amar alguém. Ele também diz assim: não faz muito tempo eu conheci um padre de paróquia, ou seja, um padre que realmente era responsável por uma igreja local. E após descrever-me o seu agitado programa diário, sua incrível atividade parecia em grande parte motivada pelo medo de que ele descobriria, do que ele descobriria se ele parasse de trabalhar tanto. Ele, na realidade, me disse: eu acho que eu me mantenho ocupado o tempo todo para evitar uma dolorosa autoconcentração.
Então a minha agenda, ela vive cheia de coisa que Deus não mandou eu fazer, só para eu não pensar nas feridas que eu tenho. Qual que é o problema disso? Eu me torno uma coisa e eu deixo de ser uma pessoa. Porque todas as pessoas têm dores e feridas. E essas feridas são o meio pelo qual a gente pode ter compaixão das pessoas, se aproximar das pessoas, entender o sofrimento delas e apresentar que o mesmo consolo que a gente recebe do Senhor, das nossas feridas, elas podem receber também, e a gente pode comunicar para elas. Então, irmãos, muitos de nós como cristãos, nós precisamos entender que é emergencial convertermos a nossa agenda e a administração do nosso tempo a Jesus. Porque se a gente vive com uma agenda sempre lotada, a gente se desconecta de si mesmo, a gente se descola de si mesmo, a gente perde a autopercepção. Quais são os pecados que eu preciso vencer? Quais são as feridas que eu preciso sarar? A gente não olha um pouco para si. Só que é só olhando e vivendo esse contato comigo mesmo, é que eu posso viver a contrição, é que eu posso viver o arrependimento, é que eu posso chegar para o Senhor como alguém que precisa dEle. E alguém que pode se aproximar das pessoas também. Isso eu posso dizer que é muito difícil até na vida pastoral. Às vezes a gente pode estar cuidando de pessoas, atendendo pessoas, ouvindo pessoas, dando um conselho, fazendo uma oração, preparando um sermão, e a gente não sabe o que a gente precisa que Jesus faça na nossa vida. É por isso que na nossa agenda, isso eu aprendi com o meu mentor, Pezzini, mas aprendi também com outros autores, outros homens de Deus, David Wilkerson e outros demais. Eu decidi que toda semana eu teria um dia exclusivo para oração, para silêncio, para meditação. E agora que o Bruno está aqui trabalhando, ele vai também. Se ele não aguentar ficar sem fazer nada, é ele que se resolve com Jesus. Mas ele vai trabalhar aqui na igreja, vai ter que ficar sem fazer nada um dia. Sem fazer nada não em casa, aqui na igreja, dentro da sala, sem fazer nada. É a nossa sexta. Sexta-feira, a gente ora, a gente fica quieto. Às vezes é ficar quieto o dia inteiro, para só ouvir alguma coisa de Deus quando dá 6 horas da tarde. Para só conseguir um quebrantamento quando já anoiteceu. Sexta-feira eu saí daqui, era umas 8 da noite. Eu comecei a experimentar uma contrição no meu coração, já estava escuro. Estava, Senhor, eu estou o dia inteiro esperando no Senhor. E o Senhor começou a mostrar, você precisa aprender a amar. E daí eu comecei, Senhor, tem misericórdia de mim. E o meu coração foi contrito. O Senhor começou a mostrar para mim quão insensível eu tenho sido. O Senhor me faz mais sensível. Eu preciso amar melhor. Eu preciso amar melhor. Então, irmãos, a igreja apostólica é uma igreja que foi ferida. São homens e mulheres que foram feridos. Aí o que acontece? Jesus aparece no meio deles. E o que ele diz? Paz. Por que Jesus fala paz? Eu já falei teologicamente. Por quê? Porque João gosta de trazer declarações profundamente teológicas, mas ele fala paz porque os discípulos não têm paz nenhuma, irmãos. Os discípulos estão amedrontados. Inclusive, Jesus ensinou para os 70 que quando eles entrassem na casa de alguém, a primeira coisa que eles tinham que fazer era dizer, paz seja nesse lugar. E aí ele fala, o que vai acontecer é que quando você declarar essa palavra paz, a paz vai sair de você e ela vai começar a sobrevoar aquele ambiente. Igual a pomba fez lá em Noé, que ele solta a pomba, lembra? Noé solta a pomba e ela vai procurar uma terra firme. Se ela não encontrar, ela vai voltar para a arca. Então ele fala, vocês entram numa casa e digam paz. Se alguém for amante da paz naquele lugar, se alguém for crente, a paz vai repousar sobre aquela pessoa, senão ela vai voltar para você mesmo. É muito doido isso aqui. Mas Jesus está falando que a gente ministra a paz uns sobre os outros. Então, irmãos, paz seja com vocês. Paz seja com vocês. Você tem o poder de fazer uma declaração que vai mudar a vida das pessoas, vai mudar o estado delas, como elas estão naquele dia. Então, cumprimente os outros com a paz de Cristo, como alguém que faz isso na autoridade de Jesus. Paz seja com você. Os discípulos precisavam de paz. Então, irmãos, a igreja apostólica é um grupo de amigos de Jesus que foi curado por ele. E ele cura fazendo o quê? Declarando paz e mostrando as suas próprias feridas. Amém, irmãos? Presta atenção. Se você fizer um seminário teológico e aprender um monte de coisa lá e não aprender a mostrar as suas feridas, você não está pronto para servir a vocação do Senhor. E eu vou dizer para você, fazer 4 anos de teologia é muito fácil.
O maior desafio é a jornada interior, para conhecer o meu próprio coração, conduzido pelo Espírito de Deus. Descobrir as minhas feridas, ser humilde, pedir ajuda para os irmãos, confessar as minhas falhas e me tornar mais humano, para eu poder servir os outros. Porque se eu só chegar assim, a resposta certa para essa pergunta é essa, a resposta para essa é essa, a resposta para essa é essa. Não. Jesus é 100% homem, 100% Deus, a palavra de Deus é inspirada e inerrante, se você não crer nos seus pecados, você vai para o inferno, se você não confessar, babá. Isso daí não é isso que precisa acontecer. Jesus cura mostrando as feridas, irmãos. Então, você já foi ferido? Você está ferido? Jesus vai fazer das tuas feridas o que ele fez das dele. Portas de cura. Portas de cura. Presta atenção nisso. Você está em missão. Meu irmão, minha irmã, você está em missão. Para de esconder suas feridas. Deixa elas serem caminhos de cura. Expõe elas para o Senhor. E deixa o Senhor usar as coisas que você tem passado para servir outros. Porque essas feridas aqui dos discípulos, elas foram feitas por pecados de outras pessoas e não dos discípulos. Vamos lá, irmãos. Segunda marca da igreja. Não vou ler nada disso. Vamos lá. Eu vou nesse ponto mesmo. Eu podia pular para o último. A igreja apostólica é formada por homens e mulheres que sentem saudade. O texto fala que Jesus aparece bem no meio deles. Bem no meio deles. Se a gente lê João 16:6, Jesus começa a dizer que ele vai morrer e ele diz: porque eu disse que eu vou para junto daquele que me enviou, a tristeza encheu o coração de vocês. E no versículo 20, Jesus fala assim: vocês vão chorar e se lamentar e ficarão tristes. Os discípulos estão sentindo saudade, a falta, a perda, o luto. A igreja apostólica é uma igreja que sente saudade, é um grupo de pessoas, homens e mulheres, que sentem a perda, a separação de pessoas. Nós precisamos ter um coração sensível o suficiente para sentir falta de pessoas. Nós não podemos estar tão focados na vida que nós temos, nos compromissos que nós temos, em que a gente não consegue parar no meio do caminho para se envolver com alguém, ou para lembrar de alguém que precisa de ajuda, ou que simplesmente desapareceu. Porque a missão tem a ver com pessoas. É levar o evangelho para pessoas. É gente. E a grande comissão não pode ser feita longe do grande mandamento. Amar a Deus e amar o próximo. Então os discípulos, eles estão ali, eles estão sentindo falta de Jesus. A gente precisa sentir falta de pessoas e a gente precisa também sentir falta do próprio Jesus. A igreja apostólica, ela ama Jesus, sente falta de quem Jesus ama. A igreja apostólica sente dor pelas pessoas que estão longe. O apóstolo Paulo, em Romanos 13, ele fala assim: Deus é minha testemunha de como eu sofro angústia incessante e tristeza sem fim por causa dos meus compatriotas, os judeus. Eu preferia ser considerado amaldiçoado para que eles fossem salvos. Paulo está falando: eu preferia, se eu pudesse, ir para o inferno por toda a eternidade para que eles pudessem ser salvos. De como meu coração sofre porque eles não conhecem a verdade. Irmãos, é essa saudade, esses entranhados afetos que atraem a presença de Jesus. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Quando Jesus ressuscita, ele tem uma agenda de aparições. Pedro vai reforçar isso lá em Atos 10, que ele fala: Deus o ressuscitou no terceiro dia e concedeu que fosse manifesto, não a todo o povo, mas às testemunhas que foram anteriormente escolhidas por Deus. Isso é, nós, que depois comemos e bebemos com ele, depois dele ter ressurgido entre os mortos. Então, qual que é a agenda de aparição de Jesus? Ele vai se manifestar depois de ressurreto. Primeiro, a gente sabe, no jardim para Maria Madalena. Por quê? João é muito teológico. Ele quer recapitular o jardim do Éden. Que lá conversando com a serpente, o pecado entrando no mundo, agora Maria Madalena, uma mulher conversando com Jesus. E lá a criação é reiniciada. Jesus dá um reset no mundo. Para muitos parece que não aconteceu nada, mas já resetou, irmão. Já começou tudo de novo.
A gente está vivendo um tempo em que já resetou o mundo a partir de Jesus, e o velho está desvanecendo a cada dia. Mas o novo já começou. Depois Jesus se manifesta 3 vezes para os apóstolos. Primeira vez nessa que a gente leu, que eles estão trancados. Segunda vez, nós vamos falar na semana que vem. E terceira vez no mar de Tiberíades. Eles voltam a pescar, Jesus aparece lá no mar, na praia. E aí ele faz o milagre dos 150 peixes grandes de novo e o barco não afunda. E depois o apóstolo Paulo escreve, 1 Coríntios 15, que Jesus aparece para 500 pessoas. A gente sabe que depois Jesus aparece para Paulo no caminho de Damasco. A gente sabe que Jesus vai aparecer depois para João, lá em Apocalipse, em Patmos. Jesus tinha uma agenda de aparição. Ele decidiu, eu vou ressuscitar, eu vou aparecer para esse, para esse, para esse, para esse. Até depois dele ter ido para o céu, ele falou assim, eu ainda vou continuar aparecendo para eles. Agora, eu queria pensar com você uma coisa, irmãos. Jesus explica essa agenda de aparição. Ele mostra os critérios do porquê que ele vai aparecer para essas pessoas. Em João 14, Jesus diz assim, João 14, 21 e 23, quando eu ressuscitar, eu vou me manifestar a vocês. Ele fala assim, se alguém me amar, será amado pelo meu Pai, eu também o amarei e me manifestarei a ele. Eu decorei por causa de Heloísa Rosa. A ele. Só que depois disso, um discípulo pergunta, Jesus, esse discípulo aí, ele estava meio pós-moderno demais. Jesus, o senhor não vai aparecer para o mundo inteiro? O senhor vai deixar pessoas de fora? Temos que incluir, Jesus. Vamos incluir. Jesus fala, não, eu não vou aparecer para todo mundo. Eu vou aparecer para aqueles que guardam a minha palavra. Paulo entrou pela graça, porque matava os discípulos. Mas, irmãos, é revelado para nós que Jesus tem um compromisso de aparecer e de se manifestar para pessoas que o amam e guardam a sua palavra. Atos 10, quando o anjo aparece para Cornélio, ele diz assim, foi lembrado diante de Deus as suas orações e esmolas. Vai lá e manda buscar Pedro. Irmão, Jesus apareceu para Cornélio. Primeiro por meio do anjo, se manifestou por meio do anjo, depois se manifestou por meio da pregação de Pedro, e depois se manifestou porque o Espírito cai e todo mundo começa a falar em línguas e profetizar. Mas por que Cornélio? Suas orações e esmolas foram lembradas diante de Deus. Se alguém me amar e guardar minha palavra, eu me manifestarei a ele. João 14, 21. Jesus se manifestará a quem o ama e sente saudade dele. Sente dor de saudade. Os discípulos tinham uma ferida de amor por Jesus. Eles estavam trancados não só de medo, gente, eles estavam arrasados. Pedro negou Cristo, mas ele amava Cristo. Ao mesmo tempo que ele amava, ele negou. Ele estava ferido porque ele feriu o Jesus que ele tanto amava. Ele estava arrasado. Capítulo 20 de João, verso 13 ao 14, chega um anjo e pergunta, por que você chora, mulher? E ela responde, porque levaram o meu Senhor, e eu não sei onde colocaram. Eu amo ele, eu tenho saudade dele. Tendo dito isso, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. E perguntou-lhe Jesus, mulher, por que choras? A quem procuras? Ela, supondo ser ele o jardineiro, respondeu, Senhor, se tu o tiraste, dize-me onde o puseste e eu o levarei. Sobrou só o corpo, eu vou levar o corpo. Eu o amo. Eu o amo. Irmãos, Jesus se manifesta para eles, porque eles têm saudade de Jesus. A igreja apostólica, ela sente saudade. Ela sente a dor da separação. E Jesus deixou essa doutrina para os discípulos um dia, e para nós também. Mateus 9,15 falou assim, como podem os convidados para o casamento estar tristes enquanto o noivo está com eles? No entanto, virão dias em que o noivo lhes será tirado, e nesses dias eles vão jejuar. Jesus está dizendo, um dia, quando eu não estiver aqui mais, vocês vão ficar tristes. Triste por causa da minha ausência. E por causa disso vocês vão jejuar, vocês vão lamentar, vocês vão chorar e vão dizer, Maranata, vem Senhor.
volta, Senhor. Agora, irmãos, você está perguntando, o que isso tem a ver com a igreja apostólica? Isso tem a ver, irmãos, porque Jesus profetizou em Mateus 24 que no fim dos tempos, o evangelho seria pregado por todo o mundo, para testemunho de todas as nações, e só então viria o fim. Você está entendendo? Essa igreja apostólica, ela tem tanta saudade de Jesus, que ela fala, o que eu tenho que fazer para ele voltar? E Jesus disse, vocês têm que jejuar, e vocês precisam anunciar o evangelho por todas as nações. E quando todas as etnias ouvirem falar do meu nome, daí eu volto. Irmão, esses discípulos, eles evangelizam porque eles querem ver Jesus. A gente tem que entender que evangelizar não é porque é legal. É porque Jesus não vai voltar enquanto a gente não espalhar o evangelho por aí. E se Jesus é a nossa prioridade, se a manifestação dele é a nossa prioridade, a gente vai fazer o que tem que fazer para que ele volte. Porque está difícil, né, sem ele aqui. Ele não está aqui, gente. Ele não está aqui, a nossa esperança precisa estar clara. Jesus voltará em glória, se reunirá em Sião, todas as nações virão até ele, entregando as suas ofertas, e haverá o juízo, e toda a terra será reconstruída efetivamente na sua vinda. Nossa esperança tem que estar na vinda de Cristo Jesus. As nações serão reconstruídas, a cultura será redimida. Tudo que não presta vai ser jogado no lixo. Tudo que foi produzido e que representa algo de Deus vai ser mantido. A tecnologia vai ser filtrada, vai ser redimida. O que não presta vai ser jogado no lixo. Aquilo que de alguma maneira pode ser utilizado vai ter continuidade. A história vai ser redimida. Nunca mais se ouvirá falar do nome dos deuses deles. Todos os livros de mentiras e confusões e heresias serão queimados. Ninguém lembrará o nome de falso Deus nenhum. Nessa nova Jerusalém não vai sobrar nem memória de quem foi Alá, nem de Buda, nem de nenhum outro ídolo, porque não vai sobrar nada, irmãos. Essa é a nossa esperança. O mundo vai ficar só bom na hora que ele voltar. Então nós temos que fazer as coisas que ele falou antes dele voltar. E esses discípulos sentem muita saudade de Jesus. E eles evangelizam por causa disso. Amém, irmãos? Eu tenho 3 minutos, segurem aí, gente. Deixa eu falar uma coisa. Uma igreja que não sente saudade não vai fazer missões. A gente precisa sentir o coração de Deus. A gente precisa se colocar num lugar de se compadecer das pessoas. A gente precisa sentir a dor de um mendigo na rua. Você precisa ser movido para parar o seu carro e falar assim, eu vou lá, vou dar um abraço nesse cara hoje, que eu não tenho nada aqui. A gente precisa sentir falta das pessoas, tem que ter amor no nosso coração, mas irmãos, não é só das pessoas, isso não vai vir do nada, isso não vai vir lendo o livro, isso vai vir quando o seu amor por Jesus aumentar, quando a sua saudade por Jesus aumentar. Se a gente não sente saudade de Jesus, a gente não vai entrar em missão. Aí sabe o que nós vamos ser, irmãos? Nós vamos ser uma igreja com as portas trancadas, todo mundo aqui dentro. Ninguém pode entrar aqui porque nós não estamos nem aí. Eu estou feliz, eu tenho minha esposa, ela é linda, maravilhosa, eu tenho dinheiro. Por que eu tenho que me importar com os perdidos? Eu tenho uma igreja que prega sermão que eu gosto. Fim do ano eu vou para a Europa. Para que eu vou me importar com quem está indo para o inferno? Eu pego toda a minha infidelidade à missão de Deus e eu amorteço ela com os prazeres dessa vida. Eu zero Netflix. Agora eu tenho doutorado e os meus amigos são os melhores. E daí? Você está sendo infiel a Deus. Você não chora por ninguém. Seu coração não se parte por ninguém. Você não cuida de ninguém. Você não ama ninguém. Irmãos, esse é o perigo de sermos uma igreja de classe média alta, porque o povo está, né, a carreira está indo bem, está virando classe alta. Olha, irmãos, se você não quiser ouvir essas coisas, você vai ter que mudar, porque eu não vou parar. Vou fazer o casamento outro lado do Kaique, né? O pai e a mãe dele é rico, e o dos sogros também é rico, e o senhor falou assim, fala que eles não podem amar o dinheiro. Então, irmão, eu fui lá e preguei isso, 20 minutos, não sejam loucos, não vivam para ser rico, isso é idiotice. Ame a Jesus, seja rico na palavra, seja rico na presença de Deus. Não com
as coisas mais caras que vocês puderem pagar. Não como nos restaurantes mais caros que vocês puderem pagar. Sejam modestos, guarde o coração de vocês, se livrem da avareza. Porque isso não é vida de discípulo, irmãos. Porque discípulo sente dor pelo outro e reparte o que tem. Tem 2 capas, então você dá uma para o outro. Tem 2 porções de comida, dá uma para o outro. João Batista falou isso. Nós não vamos entrar na missão se a gente não amar o Senhor, se a gente não amar pessoas. Então isso vai começar de dentro para fora. Senão nós vamos ser igreja com porta trancada. Ninguém entra nos nossos relacionamentos. Ninguém faz parte da nossa vida. Não, nós estamos muito felizes com os amigos que nós temos. E Jesus é maravilhoso para nós. Aleluia. Último lugar. E assim nós vamos orar. Passa para nós lá. Isso. A igreja apostólica é formada por homens e mulheres dependentes do Espírito Santo. Então eu vou falar uma coisa aqui teológica para nós, tá? Ninguém consegue crer em Jesus sem a manifestação de Jesus. Ninguém crê em Jesus sem a manifestação de Jesus. Essa palavra manifestação é a palavra grega phanero. João 21 fala, Jesus se manifestou outra vez aos discípulos. Diz respeito à aparição dele. Aí você fala, não, mas Jesus não vai aparecer para mim. Tipo assim, se ele não apareceu para mim, eu não sou salvo. Não, mas essa palavra também é usada depois para falar das manifestações do Espírito Santo. Do Espírito de Cristo. E essa palavra significa tornar manifesto, visível ou conhecido, seja por palavras ou ações ou de qualquer outro modo. Através da igreja ou imediatamente. Então uma pessoa só crê em Jesus quando ele se manifesta para ela. E a igreja é o canal dessa manifestação. Mas às vezes Deus manifesta direto. Mas toda vez que alguém entra em contato com Cristo, isso é uma manifestação. É uma aparição. É fazer visível, tornar conhecido por palavras ou ações. Então, ninguém se torna crente em Cristo sem uma manifestação dele. E a igreja apostólica ela é dependente do Espírito. Porque o Espírito tem que se manifestar através de mim, senão vai ter só eu mesmo. E não é muito lá essas coisas. Vocês não vão querer, minha esposa não vai querer, minha família não vai querer, meus amigos não vão querer. Eu não presto longe do Espírito de Deus. Não presto. Se ele está apagado dentro de você, pede perdão para ele hoje. Reconcilie-se com o Espírito de Deus. Se ele está entristecido dentro de você, você precisa da restauração dos dons do Espírito Santo na sua vida. Você precisa da manifestação do Espírito na sua vida. Pedro não crê até que Jesus se manifeste. João não crê, Tomé não crê, nem Paulo. Tem que ter manifestação. E isso é uma coisa que a carne não pode produzir. É só o Espírito de Deus que pode fazer. Jesus aparecer. Isso pode ser visível, pode ser por meio das palavras, pode ser por meio de ações. Jesus precisa aparecer através de nós. A igreja apostólica é dependente dessa manifestação. Atos descreve isso para nós. E Jesus, nessa passagem que a gente está vendo, ele aparece para os discípulos e fala assim, receba o Espírito Santo. Assim como o Pai me enviou, eu envio vocês, receba o Espírito Santo. Sem o Espírito Santo não vai ter, irmão. Nós não vamos fazer nada, não vai adiantar nada. Nós vamos virar uma organização moral. Entendeu? Que ensina bons valores, bons princípios e todo mundo continua terrivelmente desgraçado. Então o Espírito Santo tem que estar no nosso meio, nas nossas palavras, nas nossas ações, manifestando Cristo para as pessoas. É assim que a igreja apostólica funciona. Vamos orar? Se coloca de pé. Qual é a primeira coisa que a gente falou? Igreja apostólica é formado por homens e mulheres o quê? Feridos, que sofrem, que foram feridos. Irmão, esse primeiro aí, pode vir. Era só para você não ter desculpa, entendeu? Entendeu? Ninguém, nós somos indesculpáveis. Na hora que a gente entrou no reino, a gente entrou na missão. Segundo, homens e mulheres que sentem falta de pessoas. Começar pelo Senhor Jesus.
mas que sente falta de outras pessoas também. É um outro jeito para falar amor, mas é um sentimento latente que precisa estar dentro de nós. Em terceiro lugar, depender do Espírito Santo. Eu quero orar por você, eu quero orar para que o Senhor, nessa manhã, nesse tempo que ainda nos resta, reavivar dons, chamado, sonhos que o Senhor pôs no seu coração. Eu quero que você entenda, irmãos, você é necessário. Se Deus está te colocando para ser um diácono, Atos 6 fala que os apóstolos não conseguiam continuar se não tivesse diácono. Então tem que ter. A sua função não é menor, você toca instrumentos, o Senhor quer te usar. Ah, mas eu tenho vergonha, não precisa tocar aqui na frente. Abre a sua casa, toca na casa de alguém, toca na praça. Você precisa abrir espaço para Cristo se manifestar através de você. E deixa as suas feridas serem tocadas pelo Senhor. Deixa os seus traumas, as suas dores. Eu lembro quando eu fui chamado, eu lembro quando o Senhor me mandou, tudo que eu pensava era como eu me sentia rejeitado, a minha autoestima era baixa, como eu tinha passado pelo abuso, que eu já compartilhei tantas vezes, abuso sexual, e isso foi o que me impulsionou. Eu falei assim, eu quero amar todo mundo que se sente rejeitado, eu quero amar, todo mundo que passou por algum tipo de abuso ou transtorno, eu quero servir, porque essa é a dor que Jesus curou em mim, eu quero servir os outros também. Então deixa as feridas da sua vida se tornar um meio de cura. Vamos orar. Abre suas mãos ao Senhor, se oferece para o Senhor. Faz a sua oração, se oferece para o Senhor, rededica a sua vida mais uma vez. Fala, Senhor, estou aqui, me usa. Me usa, Jesus. Me usa. Me usa. Se coloca na mão do Senhor. Se você fizer esse pedido sincero ao Senhor, hoje mesmo o Senhor vai te usar para marcar alguém. Hoje mesmo, talvez antes de você sair daqui, o Senhor te use para marcar alguém. Se põe à disposição do Senhor, se faz disponível para Deus. Em nome de Jesus, Senhor, nós nos colocamos nessa manhã aqui, pedimos, ó Deus, nos encaixa no teu plano, nos encaixa na sua obra, nos encaixa na tua missão, Senhor. Não nos deixa ficar soltos, alheios ao que o Senhor está fazendo, porque a nossa vida não tem propósito, Senhor, se não cooperarmos com a sua obra. Faça-nos entender qual é o nosso lugar. Derrama, Senhor, aqui o teu Espírito Santo. Age aqui, Senhor, desperta vocações. Eu oro, Senhor, quem precisa entregar toda a amargura aos seus pés nessa manhã, toda a mágoa, ofensa, que o Senhor tire, que o Senhor leve embora, Senhor. Em nome de Jesus eu oro, derrama graça para perdão. Eu oro, Deus, aqui no meio da sua igreja, a tua noiva, Senhor. Nós queremos perdoar quem nos feriu. Queremos perdoar, Deus, quem nos fez mal. Queremos perdoar, Deus, os pecados que nos feriram, que nos machucaram, Senhor. O insulto, o abuso de poder, o abuso de autoridade, a agressão, a insensibilidade, a indiferença, Senhor. Nós queremos perdoar, Senhor. Nós queremos perdoar quem não nos amou, quem não nos abençoou, quem não nos promoveu, quem não prestou atenção em nós. Nós queremos perdoar quem nos feriu, quem nos bateu, Senhor. Nós queremos perdoar quem não foi grato a nós. Se o Senhor está trazendo aí no seu coração o nome de alguém, diga o nome dessa pessoa, sussurra entre você e o Senhor. Fala, Senhor, eu perdoo, eu abençoo. Libera perdão nessa manhã. Nós abençoamos aqueles que nos ferem, Senhor. Nós abençoamos aqueles que nos ferem, Senhor. E nós nos colocamos à disposição, Senhor. Sirva, Senhor. Queremos pedir, sirva o mundo através de nós. Sirva uma mesa de banquete através da nossa vida, Senhor.
pelo teu Espírito Santo, trabalha em sua igreja e através da sua igreja. Dependemos de ti, pedimos, manifeste Cristo através de nós, Senhor. Coloca no teu propósito, coloca-nos na tua vocação, Senhor. Eu oro, Deus, em nome de Jesus. Irmãos, que o amor do nosso Pai, a graça de Jesus Cristo e o poder do Espírito Santo seja com cada um de nós, hoje e sempre. Amém. Amém.